a gente se depara com um momento em que a gente fica confusa, no momento em que a gente tenta entender qual é o nosso lugar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Ponto de Ruptura. Muito feliz em fazer parte desse projeto. Eu sou a doutora Lick Vargas e venho aqui falar um pouco sobre o universo feminino. Eu sou ginecologista e obstetra de formação e tenho uma prática clínica muito grande nas mulheres 40 mais, que na verdade é uma das fases que eu estou passando agora. Essa fase, ela é construída de mudanças nos paradigmas, mudanças no nosso conhecimento sobre ser mulher. A construção do feminino, ela vem de muitos anos, onde a mulher, ela sempre foi criada para o servir, para o fazer, para amar o próximo, para sempre estar pronta para ajudar. E na verdade, quando a gente chega nessa fase em que nós mulheres que passamos por muito tempo, quase metade da nossa vida, tentando servir, tentando dar conta de tudo, tentando alimentar todos os pilares, a gente se depara com um momento em que a gente fica confusa, no momento em que a gente tenta entender qual é o nosso lugar? Para onde a gente está indo? Porque nesse momento em que nossos hormônios eles começam a oscilar, eles começam a entrar em um estado caótico, existe muita transformação dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente e até dentro da nossa parte espiritual. Com essa criação, com essa educação de séculos, de anos, de milênios de repressão das vontades das mulheres, a gente perdeu a voz. E hoje, quando as mulheres entram no mercado, elas estão mais conscientes, elas estão mais participativas, a gente vê que tem um gap muito grande sobre falar dessa fase da mulher. Então, aqui vai um recado não só para as mulheres 40 mais, para todas as mulheres, para todos os homens, para todas as pessoas que fazem parte da vida de uma mulher. Você foi criada para servir. Você foi criada para respeitar o próximo. Você foi criada para amar o próximo. Qual o momento? Quem nos ensinou a nos amar? Aonde ficou o nosso amor próprio? Onde perdeu esse autocuidado? E quando você chega nessa fase, você começa a questionar muitas coisas. Porque com essa quebra desses hormônios, com essa mudança desses hormônios, a nossa mente, ela quer deixar o que era velho, deixar aquilo que consumia muito a nossa energia para dar espaço a uma nova mulher, a uma transformação de dentro para fora. Então, a mulher que aprendemos ser foi aquela mulher que foi ensinada a merecer o seu espaço e ela não tinha o direito de ocupar esse espaço. E isso transformou uma geração toda, uma geração de mulheres em que a gente fica questionando sobre o que é que eu posso fazer? Será que eu posso? Será que eu sou boa o suficiente? Será que me é permitido? Será que vão me amar se eu for eu mesma? Então, o nosso impacto agora nessas novas mulheres, nessas novas gerações que estão vindo e até nas que já estão passando por essa fase é a mulher nasce com potência, mas ela é ensinada a viver com contenção. Com toda essa carga que a gente traz ao longo dos anos, ao longo da nossa criação, a gente se depara com crenças limitantes, com aquelas coisas que ficam lá silenciosas na nossa cabeça, que ficam martelando de vez em quando. Será que eu posso fazer isso? Será que eu dou conta? Eu preciso dar conta de tudo? Eu não posso errar? Elas criam um perfeito contentamento sobre a culpa. Então, qualquer coisa que aconteça, nós mulheres nos sentimos culpadas. Não nos é permitido descansar. Não nos é permitido fazer algo por nós mesmas, tirar um tempo da nossa agenda para nós. Quem aqui de vocês mulheres que estão assistindo tem um tempo na sua agenda, naquele seu planner escrito, um tempo para você mesma? Quem dos homens que estão aqui participando e assistindo a gente sabe que a sua mulher, a sua mãe, a sua chefe, qualquer mulher que esteja ao seu redor tem na sua agenda essa pauta, a Lick Vargas. Foi muito difícil chegar nisso. E hoje, depois de me encontrar nessa situação, me encontrar nesse público 40 mais, me encontrar nesse momento cheia de mudanças, cheia de repercussões hormonais e mudanças em todos os meus aspectos de vida, eu percebi que se a gente não para, se a mulher não tem essa pausa no meio da vida, ela vai caminhar para o estresse, ela vai caminhar para um burnout. Por quê? Por mais que exista uma crença onde a perimenopausa e a menopausa é o fim dessa mulher, é muito contrário. Hoje eu vejo que isso é só um recomeço. Esse momento é uma pausa necessária para a gente rever nossos valores, para a gente recalcular a nossa rota, para a gente tentar entender qual é o nosso espaço no mundo. O que a gente veio fazer? Porque se a gente ficar por mais 40 anos correndo atrás de resultados, correndo atrás de equilibrar todos os pratos, correndo atrás de tentar fazer tudo e para todos, a gente não vai aguentar. A gente está na metade das nossas vidas. Não dá para passar mais 40 anos dando conta de tudo. E tá tudo bem, porque isso faz parte. Isso faz parte do envelhecimento. Isso faz parte do nosso amadurecimento. Porque quando a gente chega nesse momento
em que nossos pensamentos mudam, nossos quereres mudam, nossas intenções mudam, muita coisa vem boa. Muita coisa parece que a gente tinha escondido durante todos esses tempos que começa a aflorar. A gente não tolera mais tudo que a gente tolerava. A gente não dá mais conta de tudo. A gente tem limitações, tanto físicas quanto mentais. A cabeça de antes não é a mesma cabeça de hoje. Isso muda muito. Isso traz muito ganho. Traz alguns prejuízos também, mas é só a gente saber. A mulher, ela é feita que nem a fênix. Ela renasce das cinzas. Ela renasce de qualquer dificuldade. A gente não tem medo de se renovar. A gente não tem medo de se reinventar. Mas a gente precisa que todas as pessoas saibam que essa fase da mulher é uma fase de renovação. É uma fase onde a gente vai mudar, onde vai causar um desconforto, porque a gente não vai tolerar mais o que a gente tolerava antes. E eu convido a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo ter essa reflexão, porque isso é muito importante. E falar sobre mulher, eu não posso deixar de falar sobre as 3 transformações que acontecem no cérebro da mulher durante ao longo das nossas vidas. A primeira transformação é na puberdade. É quando a gente tem um despertar hormonal. É quando a menina passa de menina para mulher, quando tem a sua primeira menstruação. E vem uma avalanche de hormônios. Um monte de coisa que o corpo dela está tentando processar. Existem mudança no corpo, mudança na pele, mudança nos cabelos, mudança na autoestima, mudança aonde ela tem que se modelar socialmente. Porque às vezes essa menina, ela pode ser a primeira da turma a ficar menstruada. E isso gera um monte de coisa. Gera vergonha, gera não conhecimento. Às vezes ela não pode compartilhar com ninguém. Dependendo de como é a relação dentro da sua casa, ela também não pode conversar com a própria mãe sobre o que está acontecendo, sobre a vergonha, sobre coisas básicas de como é usar um absorvente. Quando a menina é a última do seu grupo a ficar menstruada, isso também gera desconforto. Isso também gera impacto emocional, impacto social. Porque às vezes ela precisa começar a mentir. Às vezes ela mente desde cedo sobre já ter ficado menstruada. Mas na verdade não. Então isso só mostra o quanto a nossa sociedade é atrasada em falar sobre as mulheres. Hoje, em 2025, a menina não pode falar nem que ficou menstruada cedo, nem que ficou menstruada mais tarde. Porque a gente tem que seguir um padrão, porque a gente tem que ser normal. E às vezes não acontece, porque a normalidade está em ser diferente. E isso é uma dádiva da vida. Isso é uma dádiva da mulher. Então essa transformação, que é a primeira transformação do cérebro da mulher, ela modela a gente no âmbito social, no âmbito emocional e no âmbito afetivo também. Com a maternidade, a gente tem a segunda transformação no nosso cérebro. E é mais uma transformação hormonal. É mais uma passagem onde a mulher deseja aquilo, a maioria das mulheres desejando, ou as que não desejam e que não conseguem entender o que está acontecendo. Pois é uma avalanche, é uma oscilação hormonal muito grande e que muda o nosso senso de querer pertencer para o senso da vigília, para o senso do cuidado, para o altruísmo. Existe uma reconfiguração nesse cérebro onde a mulher se parece muito mais com o bicho. Por quê? Porque esse momento é de preservação, esse momento é de cuidar da gestação, esse momento é onde a mulher tenta pegar todas as suas energias e colocar para crescimento e desenvolvimento daquele ser, onde todo o foco da mulher está em proteção, em cuidado. A mulher deixa de ser mulher para se tornar um ninho, para se tornar um lugar seguro. E isso, vê o tamanho da cobrança que vem para essa mulher. Ah, mas eu não cobro dela, eu nunca cobrei nada dela. Mas é uma autocobrança. Quando a gente engravida, quando a gente se torna mãe, quando a gente passa pela maternidade ou puerpério, nosso senso de obrigação, nosso senso de cuidado, ele aumenta muito. E a cobrança é nossa. Não dá para falar aqui que, o meu marido, ou o pai do meu filho, ou o meu companheiro, ele entende o que estou passando. Porque muitas vezes a gente não entende. A gente não entende o quanto é difícil e quanto a gente se esforça para fazer dar tudo certo. E muitas vezes não dá. E muitas vezes não é do jeito que a gente sonhou. E muitas vezes acontecem circunstâncias que mudam o curso. E tá tudo bem, porque você é mãe e você tá sempre querendo fazer o melhor. E é difícil mesmo. Porque essa transformação no cérebro da mulher é, ao mesmo tempo que é o nascimento de uma mãe, é o luto da mulher anterior. Isso é muito difícil de aceitar e de entender. Mas, mais uma vez, a sociedade não fala sobre isso. A gente não conversa sobre os lados ruins da maternidade, sobre as partes nebulosas da maternidade. Porque cada mulher tende a sofrer calada. Cada mulher, às vezes, não pode comentar que em um determinado momento se arrependeu de tudo aquilo que estava vivendo. Porque ser mãe é uma dádiva. Sim, é uma dádiva. Mas a gente tem que entender que às vezes nossos pensamentos ocorrem. E muitas vezes a gente se sente sozinha. Ah, mas ela está rodeada de gente. Ela tem um filho agora. Não é esse tipo de solidão que eu estou falando. É a solidão profunda dentro da mulher. E nessas duas transformações, tanto na puberdade quanto na maternidade, a mulher, além de passar por todo esse processo, toda essa transformação que acontece de dentro para fora, ela recebe parabéns. Todo mundo agrada, todo mundo fica feliz por essa nova fase. E aí vem a terceira mudança no cérebro da mulher. Quando lá, com seus 35, 40 anos, algumas coisas começam a mudar. Quando a gente começa a caminhar para menopausa.
que é a nossa última menstruação. É a última menstruação da vida da mulher. É a última vez que a mulher ovula e que tem ainda sua fertilidade. Porque é isso. Não tô dizendo que a mulher, a partir dos 40 anos ou pós-menopausa, não possa engravidar. Mas espontaneamente e naturalmente, não. E esses hormônios que por 40 anos, desde os 14, 12, 10 anos, começaram a aumentar, começaram a entrar nos eixos, começaram a estar equilibrados com seu ciclo menstrual, eles começam a decair. Eles começam a se transformar, a diminuir. Estrogênio, a progesterona, a testosterona. Existe uma grande transformação no cérebro dessa mulher. Não só no cérebro, como no corpo. E ela, ao mesmo tempo que não consegue entender o que está acontecendo, a sociedade cobra também. Porque muitas vezes nessa fase, a mulher tem aquilo que a gente chama de fog mental, que é como se as coisas, o seu cérebro virasse uma fumaça. Como se você falasse assim, cadê a chave? A chave está ali. Mas a chave não estava mais ali. Porque ela não lembra de ter colocado. Ela não sabe nem se ela colocou. Ou esquece palavras. Ou esquece coisas do dia a dia. Como uma panela no fogo. As coisas começam a cair da mão. Você fica mais atrapalhada. Seu corpo mais lentificado. O seu sono completamente bagunçado. E aí exigem dessa mulher, que deveria estar no auge da carreira, foco e performance. Exigem dela produtividade. Exige dela equilibrar todos os pratos, mas você sempre deu conta. E aí, ninguém dá parabéns. Todo mundo se assusta, todo mundo fica preocupado. Alguns chamam de louca, alguns não entendem o que está acontecendo. Então é isso. Mais uma transformação no cérebro dessa mulher. Mais uma vez em que a gente tem que se renovar. E a sensação é que a gente se perde. A gente se perde de si. A gente se afasta daquela pessoa que a gente sempre foi. Isso, além de ser uma alteração importante em todas as conexões dessa mulher, ela também é uma oportunidade dessa mulher ter um renascimento mental. É uma oportunidade dessa mulher colocar as coisas que são negociáveis ou não são negociáveis para ela. O que realmente ela quer, onde ela quer ir, o que ela consegue fazer. E isso tudo demanda, isso exige muito, mas muito autoconhecimento. E não é fácil a gente ter um autoconhecimento, um amor próprio, quando a gente se coloca na última fila do pão, quando a gente cuida de todo mundo e a gente não olha pra gente mesmo. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho? E saiba que nessa fase, o seu cérebro está mudando. Não é que você está falhando, você está evoluindo. Então fique com isso. Nós, mulheres, nessa transformação, estamos apenas evoluindo.